Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma dica rápida com o professor Antônio. Pessoal, seguinte, a nossa dica rápida de hoje abre a nossa série maravilhosa sobre ondulatória. Quem tá aí me assistindo e já fez alguma prova do Enem ou tem estudado, sabe que esse cara aqui é um dos queridinhos do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, muita atenção, principalmente para esses conceitos básicos, beleza? Então, vamos lá. Na hora de entender um pouquinho ondulatória, estamos falando de movimentos ondulatórios. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, que no fundo a gente vai responder juntos, é: o que é uma onda? Olha a onda! Onda, onda, olha a onda! Onda, onda, olha a onda! Você pode até falar para mim, Professor, quando eu penso em onda, eu penso na onda do mar. ok, sem problema nenhum. Só que a gente tem que tomar cuidado que nem tudo que a gente nomeia como onda é uma onda física, tá? Então o que a gente vai definir fisicamente como sendo uma onda? A gente vai definir fisicamente como sendo uma onda uma perturbação, essa é uma palavra-chave. Segundo, essa perturbação tem que se propagar e isso tem que acontecer em um meio, tá? Claro, existem alguns outros adicionais aqui, tá? Mas esse cara aqui é um ponto importante 1, esse cara é um ponto importante 2, esse cara é um ponto importante 3 e eu vou numerar porque eu vou precisar falar deles ao longo dessa nossa dica. Beleza? Agora é o seguinte, entendemos esses três caras. O que eu quero visualizar com vocês? O que é essa onda? Coloquei aqui o exemplo que eu mais acho tranquilo para a gente visualizar, que é o seguinte. Imagina um carinha segurando uma corda esticada até uma parede lá do outro lado. Esticadinha, corda tensionada, fixa na parede. Por algum motivo, esse cara resolve fazer o seguinte movimento com a mão. Desce, sobe e volta até o estado normal, que seria esse cara aqui. Ou seja, isso aqui que ele fez, esse movimento vai gerar o quê? Uma perturbação. E aqui a gente vai analisar a corda, tá? Porque no fundo, se você parar para pensar, qualquer movimento que a gente faz perturba o meio, que é o ar que está em volta de nós. Mas aqui o nosso foco está na corda. Como é que eu posso descrever? Bom, primeiro o cara desceu, depois o cara subiu e voltou. Então o pulso gerado será mais ou menos esse cara aqui. Eu dou o nome de pulso para essa perturbação. Então a perturbação é o próprio pulso gerada por esse movimento, tá? Cuidado na hora de analisar isso, gente, porque você tende a pensar, Pô, professor, por que não é embaixo aqui primeiro e depois em cima? repara, o movimento que ele fez primeiro foi descer. Então a parte da descida já está em propagação quando a mão dele sobe. Então é importante ter um pouquinho essa perspectiva de como produzir o pulso e como ele vai se propagar, tá? Como eu já disse aqui, esse pulso ele não vai ficar parado, tá, pessoal? O que vai acontecer com esse pulso? Esse pulso tem uma velocidade, tá? Então esse pulso vai se propagar, vai interagir lá e aí vai acontecer algumas coisas que a gente vai ver numa próxima dica. Nesse primeiro momento, era entender a perturbação, a propagação e entender o meio, que nesse caso, quem é o meio? A corda. Claro, a gente vai ver que nem toda onda precisa de um meio material, cuidado, nem toda onda precisa de um sólido, um líquido ou um gás. Mas nesse caso, o meio foi material, é uma corda, é um sólido. Fechou? Entendemos rapidinho o nome pulso que vai aparecer e essas definições aqui. Agora, outro nome que vai aparecer aí para vocês às vezes é o nome seguinte, onda periódica. Aí você fala, eu sei que é onda, mas onda periódica, gente, é só o nome que eu tô dando para um conjunto de pulsos. Porque repara, aqui ele fez essa oscilação. Se ele continuasse fazendo isso aqui e essa corda fosse longa o suficiente, eu teria o quê? Vários pulsos, olha só, se propagando sequencialmente. Tá? Principalmente a gente dá preferência para que eles tenham o mesmo tamanho, formato, frequência e algumas outras coisas. Mas eu dou um nome para o conjunto de pulsos, tá? Ou sucessão de pulsos de ondas periódicas. Essas ondas têm alguns elementos e esses caras são extremamente importantes para nós. Quais são esses elementos? Então eu vou dar nome para eles aqui. O ponto mais alto, aí você fala, professor, como assim um ponto mais alto? Este cara aqui é o ponto mais alto em relação ao estado que a corda estava inicialmente.
E eu dou um nome para o estado que seria esse meio parado de estado estacionário. O ponto mais alto pode ser chamado para a gente de crista, o ponto mais baixo pode ser chamado para a gente de vale, e esse ponto aqui no meio, exatamente sobre o estado estacionário, pode ser chamado de nó. Fechou? Beleza, gente. Agora, qual é o ponto? Elementos desta onda, além desses nomezinhos. Amplitude, comprimento de onda, que é dado pela letra grega lambda, frequência, tudo que tem frequência tem período, e por último, velocidade. Então o que é importante? Quem é a amplitude? Cuidado, tá, gente? A amplitude não é o tamanho entre a crista e o vale medida aqui, pega o plano cartesiano agora, tá? Eixo Y. Não é o tamanho todo, tá? É só do estado estacionário ao ponto mais alto ou do estado estacionário até o ponto mais baixo. Isso é amplitude. Quer dizer que se ele der para você todo esse tamanhozinho aqui, ó, no fundo, entre o ponto mais alto e o mais baixo, ele estará te dando 2 vezes uma amplitude de onda, ok? Seguindo, entendemos amplitude. O que é um comprimento de onda? A distância entre 2 pontos iguais consecutivos. Professor, eu posso pegar então uma crista e medir até a outra crista e falar que esse tamanho agora é horizontal, baseado na propagação da onda aqui, tá? Este tamanho para mim é um comprimento de onda? Pode. A distância entre 2 cristas é um comprimento de onda. Professor, e se ao invés de entre 2 cristas eu quisesse pegar a distância entre 2 vales? Também é um comprimento de onda. Ou por último, você pode imaginar que você está caminhando sobre a onda. E aí o que você vai fazer? Pô, professor, e se eu estiver saindo desse ponto aqui? Você tem que pensar o seguinte, você quer fazer uma repetição completa. Então você vai sair daqui e vai começar a andar. Aí você pensa, pô, cheguei aqui, professor, eu já estive nesse ponto, correto? Mas se você der mais um passo aqui, você tinha dado esse passo antes? Não, porque aqui você vai descer, lá você está subindo, então você pode continuar. Aí você vai, volta no ponto em que você originou, que seria esse ponto aqui que a gente chamou de nó. Aí você pensa, pô, se eu der mais um passo aqui, esse passo eu já dei, então eu paro. Isso aqui corresponde a uma repetição completa. Se você medir o tamanho de uma repetição completa, vou poluir um pouquinho o desenho só para deixar claro aqui pra gente, ó. Este cara aqui também equivale ao quê? A um comprimento de onda. Então existem várias maneiras de medir esse cara que a gente está chamando do quê? De comprimento de onda. Fechou? Então beleza, já falamos desse, frequência e período. Por que frequência? Se esse cara vem aqui e balança essa mão e gera um pulso, e esse pulso se propaga, pronto. Agora, se ele ficar balançando isso aqui, gerando vários pulsos conjunto, eu vou pensar o quê? Quantas vezes esse cara está agitando a mão dele por segundo, por minuto ou etc. Então, frequência é o número de repetições por intervalo de tempo. No caso, eu posso pensar que é o número de pulsos que está sendo produzido por minuto ou por segundo e etc. Então, eu tenho uma frequência associada à onda. E essa é uma das características, no caso, um dos elementos da onda mais importante. Fechou? Beleza. Período, tudo que tem frequência tem período. Só que o período não é um intervalo de tempo para várias, é o intervalo de tempo para uma repetição. Quer dizer que se você conseguisse medir o tempo para uma repetição, que é um comprimento de onda, ou no fundo um pulso, isso é um período. Ok? E por último, velocidade, que é um dos elementos mais importantes também, tá? Que vai aparecer pra gente. Os que mais vão aparecer geralmente são esses 3 aqui. Por quê? Porque juntos eles se combinam. Embora a velocidade seja ΔS sobre ΔT, como o pessoal conhece, como foi um dos primeiros videozinhos que saiu pra gente, dá uma conferida lá, é o seguinte, você pode calcular a velocidade de onda também em função dos elementos dela, que é o quê? A velocidade de uma onda é o comprimento da onda vezes a frequência. Só toma cuidado com a unidade de medida, como eu coloquei para vocês lá, tá? Então lembrar, comprimento de onda metro, frequência tem que ser dada em hertz.
Professor, mas e se ele me der frequência em RPM? Ele pode fazer isso, RPM, rotações por minuto. Você tem que saber transformar. O que você pode pensar? Vou dar um exemplo a grosso modo aqui, tá? Imagina que o cara falou para você uma frequência alta, inclusive, posso considerar, de 200 RPM, ou melhor, vou colocar aqui, por exemplo, para mim, ó, 240 RPM. Quer dizer o seguinte, a gente fala em rotações por minuto, você fala, mas isso aqui não está girando, mas é uma onda. Então você está fazendo essa oscilação 240 vezes a cada 1 minuto. A equaçãozinha de frequência, ela vai ser dada como sendo o quê? Como sendo o número de repetições, tá? Número de repetições dividido pelo intervalo de tempo. O que significa isso, professor? Eu estou dando 240 repetições. Isso é verdade. 240 RPM. RPM, rotações por minuto. Coloca no lugar do tempo 1 minuto, mas tem que estar em unidade do SI, 60 segundos. Aí você pode simplesmente cortar zero aqui, tá? A seu critério, e fazer 24 dividido por 6. Quer dizer que uma frequência de 240 RPM vai me dar quanto? Vai me dar 4 Hz, que é a unidade no SI. E aí, se você quiser lembrar direto a partir de agora, para transformar de RPM para Hz é só dividir por 60. Se não, lembre a definição de frequência. Isso é importante porque às vezes eu vou precisar daquele cara para calcular velocidade de onda. Beleza? E por último aqui, gente, vou colocar para vocês o seguinte. Esse cara, falamos de elemento, falamos do que é onda, falamos de várias coisas. Mas esse cara é muito importante. E isso vai ter a ver com aquele cara que eu falei lá no começo, que nem tudo que a gente chama de onda é uma onda física. Por exemplo, a onda do mar, quando ela já está próximo da costa. Por quê? Se você já entrou no mar, você sabe que você está lá. Se você vacilar, a onda vem, bate em você e joga você para a praia ou, na volta, leva você para alto mar. O que está acontecendo? Isso não pode acontecer com uma onda física. Por quê? Porque a onda física não transporta matéria, apenas energia. Gente, como é que você pode visualizar isso aqui? Pensa um pedaço da corda que estava aqui, tá? Olha só, esse aqui é o pedacinho da corda que está aqui, beleza? Quando você faz essa sucessão de pulsos, esse pedaço da corda pode inclusive vir parar aqui em cima. Mas quando, então, ora o pedaço desce, ora o pedaço sobe, ele vai fazer esse movimento aqui. Mas depois ele para aqui. Essa quantidade de matéria, esses átomos, essas moléculas desse pedacinho da corda não vão até a parede. Quem vai até a parede, quem se propaga é só o pulso, e isso é extremamente importante, beleza? Então quem está se propagando é a energia contida no pulso e não a matéria. Onda física não transporta matéria. Fiquem atentos porque às vezes tem muito exercício pegadinha que fala o seguinte: vou colocar uma garrafa de um lado de uma piscina e eu quero mandar uma mensagem para um amigo meu que está do outro lado. Para isso eu vou fazer ondas na água. Aí você pode pensar, bom, essa mensagem nunca vai chegar até o meu amigo. Por quê? Porque a onda, se você fizer onda, ou seja, se você estiver oscilando a mão nesta direção, a garrafa vai subir e descer junto com as ondas que você está criando, mas ela nunca vai chegar até o outro lado, porque a onda física não transporta matéria. O que seria diferente se você empurrasse a água, mas aí você não está formando o que a gente define como onda física. Então entendemos esses caras, elementos de onda, algumas outras coisas, e aí na próxima dica rápida a gente vai aprender a classificar ondas, beleza? Não perca semana que vem e muito obrigado! Onda, onda, olha a onda, onda, olha a